Geração Y. Lembra da foto, irmãos? Alguma diferença? Será que aconteceu alguma... Eu fui professor, irmãos, por 10 anos. Isso que você está vendo aqui é real. É assim mesmo. Geração Y. Falta de aconselhamento. Consequências. Geração imediatista. Geração nem. Nem trabalha, nem estuda. Geração miojo. Quer tudo? 3 minutos tem que estar pronto. Imediatista. É uma geração que alguns, para defender, falam assim, não, eles são ousados, pastor. Eles chegam na sala do chefe, sem bater na porta, e perguntam, chefe, quando é minha promoção? Quando é meu aumento? Eles são ousados. Isso não é ousadia, irmão, isso é falta de educação. Tem que bater na porta para entrar. Tem que saber viver o processo. Geração baby boomer sabia viver processo. Quem não sabe viver processo, tem casamento que está durando 4 meses, 3 meses. Olha para a mulher e fala assim, não estou sentindo mais nada por você. Isso é falta de cinta, irmãos. Todo respeito. É verdade. A gente não casou porque, eu vou descasar que eu não estou tintindo. Não tem tintindo, não. Você toma vergonha na cara. Faltou isso aí. Você está vendo como isso é sério? Você está vendo como pequenas concessões lá atrás destroem o futuro lá na frente? Uma pequena coisinha que passou lá despercebido, virou uma bomba lá na frente. É uma bomba relógio, vai explodir. Passado mal resolvido, meu irmão, é um desastre. Vínculos frágeis, mimados, carentes, frágeis, egocentrismo, egolatria. Tudo precisa gerar em torno de mim. Tem que ser do meu jeito. Porque se você não me der, e aí relaciona com Deus como? Se o Senhor não me der, eu não te adoro mais. Eu vou deixar Deus de castigo. Olhe. Falta de um aplauso na orelha, né, irmão? Compensação da presença por coisas. Entulha a pessoa de coisa e acha que aquilo ali está tampando o vazio da presença. Não está. Não está. Silêncio, objetividade, superficialidade. Olha como é que a desconexão vai criando. Você vai conversar com uma pessoa dessa geração e a pessoa saiu de férias. Irmãos, de férias. 30 dias. Você pergunta assim para ela, como foi suas férias? Foi massa. O que mais? Foi muito legal. Fala um pouco sobre suas férias. Tipo, joia, de boa. Não fala, irmãos. Você não arranca nada dali. Estou mentindo? Você pergunta. Eles são todos monossílabos, irmãos. Você que aprendeu lá o proparoxítona, eles são todos monossílabos. É uma palavra só. Objetividade, superficialidade, dores expostas como? Como é que expõe a dor? Tatuagem, piercing. Quando eu fui diretor de uma escola, tinha uma menina que tinha tatuagem e um piercing na língua, depois colocou um piercing no nariz, depois colocou um piercing na sobrancelha, depois colocou um piercing no umbigo. Quando ela caminhava, fazia assim, blim, 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 blim. Aí eu chamei ela de menina, vem cá. Você é menina bonita, você é menina inteligente, e você vai reprovar de ano de novo. Por quê? Não. Falei, não, tem alguma coisa aí. Me fala da sua família. Não, os meus pais se separaram. Você sofreu? Sofri e estou sofrendo. E você está reprovando? Por quê? Para chamar a atenção do meu pai para mim. E esse piercing na sua língua? Ela falou, diretor, perdão, irmãos, ato falho. Diretor, eu já não sinto o sabor da vida há muito tempo.
o sabor do alimento eu não senti, não significa nada mais para mim. Cara, aí eu chamei o pai dela. Mas a gente tem um limite. Quem é educador é que sabe. Você tem um limite. E a gente vai até onde a gente pode. Muito difícil reverter. Deus reverte. Deus reverte. O homem não consegue. Porque curar aquela dor é só Deus, irmãos. Teve um pastor, eu não posso citar um nome por uma questão ética, mas há muitos anos atrás, um pastor famoso, referência, ele sofreu um abuso sexual na sua infância pela empregada doméstica. E deu a entender na entrevista que ele gostou do abuso. E quando a empregada foi embora, ele ficou triste. Mais tarde, este homem se tornou um grande homem de Deus. Grande homem de Deus. E num determinado momento de suas viagens e pregações, ele teve relação com a sua secretária. E ele perdeu o ministério, perdeu a sua família, perdeu tudo, e hoje é um guru. Este homem tem um problema na história dele. Ele nunca confessou aquela situação de injustiça para Deus. Ele gostou daquele pecado. Irmão, se não voltarmos com Jesus, é como se a gente tivesse com aquela situação mais mal resolvida, com um botão aqui no peito escrito assim, ejetar. O diabo fica esperando. E quando você está vivendo o melhor momento da sua vida, ele ejeta você. Por isso, irmãos, tem que quebrar o silêncio. Por isso, irmãos, tem que arrancar as mordaças. Por isso, irmãos, tem que dar voz à dor. Por isso, irmãos, não fica nada no escuro, não fica nada escondido. Entre nós não tem segredos, entre nós é transparência, é honestidade, é sinceridade, é em cima da mesa, é lavado pelo sangue. O diabo não toca daí, irmãos. Se não for assim, nós não temos chance. Assim é na família, assim é na igreja. Entretenimento exagerado, falsas famílias. Geração Z, geração com a mordaça, rejeita o aconselhamento, não paga o preço do processo. Rapidez, velocidade, superficialidade e imediatismo acentuados. Contraponto com geração baby boomer agora. Telefone fixo, geração baby boomer. Telefone dentro de casa da geração baby boomer. Ele era um mediador dentro de casa, mediava relacionamentos. Quando alguém ligava lá na nossa casa, na minha casa, o meu telefone tinha um cadeado, irmãos, coisa linda. Criança não mexe em telefone. Ele ficava num altar lá que a minha mãe fez, porque aqueles telefones ficavam em altares. E aí tocava o telefone, era fulano, era ciclano. Quem que atendia? Era a mãe. Quem é você? Fulano de tal. O que você quer? Quer conversar com sua filha. Você quer conversar com a minha filha? Fulana, vem cá. É fulano. A menina pega, a mãe está onde? Na extensão, irmãos. Isso é maravilhoso. Tudo que está sendo dito está sendo ouvido. Quando baixa o telefone, a mãe diz, vem cá. Gostei daquela conversa. O telefone era problema? Mas o telefone hoje? Você sabe quem está na agenda do seu filho? Você sabe onde está o telefone do seu filho? Você sabe onde está o seu filho? TV, irmãos, era bênção até. Por quê? Quantos canais pegava? 4 se você morasse no centro, irmãos. A periferia era um canal. E para funcionar tinha que pôr o quê? Bombril, uma palha de aço. E dar aquela mexida assim na antena para acertar o ponto. E se tivesse que trocar de canal? Tinha controle? Quem que tinha que trocar de canal? Diga, eu. É você, irmão. Seu pai olhar para você e fazer assim, ó. Você ia lá e trocava. Para começar a conversa do processo, quando você ligava uma TV daquela,
Era meia hora para esquentar aquela válvula. Lembra disso? Era meia hora. Você pagava o preço do processo ou não pagava? Pagava. Tinha variedade de canais? Não. Você começava um programa, você terminava? Terminava porque só tinha aquele, irmão. É aquilo. Que muitas vezes você esquecia do programa e ficava, ó, conversando. Hoje, você tem lá 200 canais na sua televisão. Você passa por tudo eles e fala assim, tá passando nada essa TV. Sabe o que eu pago? Esse negócio acaba aqui. É ou não é? Não aprenderam a pagar preço do processo. Vá vendo. Máquina digital versus nossa máquina antiga. Você tirou fotos, sua mãe colocava um negócio quadrado em cima, que ela ia mudando assim, cada vez que ela disparava era o flash, que queimava e daí tinha que mudar o quadradinho, lembra disso? Lembra que era um filme de 12, 24 ou 36, da Fuji, Kodak? Lembra? Lembra que um filme de 36 poses levava um ano para tirar? Porque nós batíamos foto quando? Só quando a família, ela se reunia. E aí você levava o rolo de filme, tinha que levar lá para revelar. Muitas vezes na sua cidade não tinha laboratório. Então tinha que mandar para o laboratório e depois de 1 ou 2 semanas você buscar as fotos. Quando você buscava as fotos, você podia olhar as fotos? Não, porque a sua mãe disse, se você colocar o dedo, mancha. E Deus o livre. Que você chega com uma foto manchada, que eu sou digital. Aí a sua mãe ou seu pai pegava e organizava aquele álbum todo. E aí você ia ver o que ali? Você ia ver os momentos que a sua família se reuniu. Lembra disso? É mesmo. Olha a tia que faleceu. Que a tia já tinha falecido, que já tinha uns 2 anos que aquele negócio está na sua máquina. Olha a tia aqui, como ela estava bem ainda. É verdade, irmãos. Olha aqui aquela reunião, o tio Florencio veio e tal. Olha aqui o miserável fazendo olho vesgo aqui. Ó, você estragou a foto. Olha que isso. E todo mundo sentava, olhava a foto, conversava, recordava e era uma bênção. E agora? Agora, irmão, tira, não gosta, pá, tira selfie, tira YouTube, tira Instagram, tira Facebook. Alguém dá bola para foto hoje? E quanto tempo leva? Tempo nenhum. É rápido. E não funcionou, ficou ruim, eu já bato outra e já deleto aquela. Nós estamos numa geração que não sabe pagar preço de processo. Processo, irmãos, é o jeito que Deus trabalha. Recapitulando para você entender a história de Moisés. Moisés, 40 anos no deserto. De repente, no Êxodo 2, versículo 11, a Bíblia vai dizer, Moisés viu a opressão dos seus irmãos, viu o jugo de Faraó, começou a ver, você vai ver a expressão viu 4, 5 vezes ali, do versículo 11 ao versículo 13. De repente, Moisés começa a ver. Só que Moisés está no Egito, que é um símbolo de mundo, sob Faraó, que é um símbolo de Satanás. E aí Deus tem um propósito para a vida dele. Moisés quer executar o propósito para a vida dele quando? Na hora. O que ele faz? Ele mata um homem. Não, antes disso, ele olha de um lado para o outro. E não vendo ninguém, mata o homem. E esconde-o, enterrando na areia. Isso tudo errado. E por causa deste erro que ele cometeu, por não saber viver o tempo do processo, ele precisa fugir. E a Bíblia diz, com medo, ele foge. Vai para onde? Ele vai para o deserto. E no deserto lá de Midian, ele vai ficar quanto tempo? 40 anos. O que acontece nos 40 anos que ele fica lá? Lá ele tem títulos? Deus tirou os títulos de Moisés? Deus tirou as posses de Moisés? Por que Deus tirou título e posse de Moisés? O que Deus quer trabalhar? Diga identidade. Irmãos, Deus teve que tirar. Você está vendo esse negócio de título e posse como é grave? Deus teve que tirar. E Deus tirou. E Moisés agora
de dono, de príncipe, ele é cuidador de ovelhas do seu sogro, ele não tem nada. Tudo que ele faz é cuidar do que é dos outros. Mas é lá naquele deserto, quando ele não tem mais nada, nem títulos e nem posse, que ele vai ouvir a voz de Deus. 40 anos, irmãos. 40 anos. Ele ouve Deus. Aí sim, Deus divide o coração dele com ele. Deus o comissiona. Deus dá sinais. E aí é que Moisés vai cumprir a sua missão. Sem processo não se vive missão de Deus. Exemplo 2. João Batista. João Batista não era um filho. Quem é que teve que pagar preço do processo aí? Zacarias e Isabel estavam pedindo filho para Deus há quanto tempo? Deus deu? Não. Quando é que Deus deu? Na velhice. E aí Zacarias nem está acreditando no anjo. Tanto que Deus fez ele ficar mudo para aprender. Até nascer João Batista. Ficou mudo. Por que é que Deus não deu João Batista antes? Eles estavam pedindo um filho, mas Deus não queria dar a eles um filho. Deus queria dar o filho. Porque João Batista é o maior homem nascido de mulher. Para ter o maior homem nascido de mulher, teve que se pagar o preço do quê? Do processo. João Batista nasce e vai viver aonde? Na cidade? No conforto? No deserto. Deserto não tem conforto. Deserto não tem frescura. Deserto não tem holofote. Deserto não tem egocentrismo. Deserto não tem mimimi. E João Batista é um homem que tem o seu caráter forjado no deserto. Por isso ele conseguiu dizer: é necessário que ele cresça e eu diminua. Irmãos, isso é para os grandes. Isso é para os grandes. Isso é para gente como você. Amém? Isso é para gente grande. E gente que foi forjada no deserto é gente que consegue renunciar. João Batista teve que renunciar, irmãos. Só o deserto faz isso. E deserto é processo. Os pais de hoje não querem ver os seus filhos chorando por nada. Agora fazendo um link com a mensagem de Pedro sobre o choro. Jesus se encontrou 3 vezes com ele. E Pedro é como um filho para Jesus. Pedro estava triste quando Jesus se encontrou com Pedro? Sim ou não? Sim, Pedro estava triste, estava amargurado. Se encontrou com Jesus e ficou ainda mais triste, irmãos. Leia o texto. Vai dizer que quando Jesus perguntou para Pedro a 3ª vez, Pedro se entristeceu. Agora me explica como é que uma pessoa se encontra com Jesus, estava triste e depois fica mais triste. Como assim, pastor? Porque Paulo vai responder, 2 Coríntios 7,10. A tristeza do mundo, segundo o mundo, produz morte. E a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento, que produz vida. Pedro estava no remorso, Jesus encontrou com ele, disse: você está triste, você vai ficar mais triste agora. Porque eu vou mudar a sua tristeza para o lugar certo. Você não tem que estar triste de remorso, porque no remorso você continua fazendo tudo errado. Você tem que estar triste de arrependimento, você tem que mudar essa sua cabeça. E entender que eu te chamei e a minha palavra na sua vida não vai cair. Então não tenha medo de deixar alguém triste pelo motivo certo. O mundo não quer que você chore. O mundo quer que você sorria. O mundo te enche de entretenimento. O mundo te enche de lixo para você esquecer da essência. Ninguém trabalha Jesus deixando alguém triste. Jesus é aquele que chega e ressuscita. Jesus é aquele que chega e que cura. Isso tudo é verdade. Mas Jesus também chega e traz a tristeza que nós precisamos sentir. Ai de vós que agora sorriem, que haverão de chorar. Então, irmãos, nessas 4 gerações, eu aprendo isso. Não tem paciência, não tem sentimento de pertença à família, vivem isolados, preferem o isolamento e rejeita o diálogo. Eu não quero fazer essa oração ainda, mas a gente até pode fazer essa oração pela nossa família. Depois que eu fizer essa oração,
eu quero introduzir aos irmãos, é muito importante que eu faça isso hoje, para dar tempo de você estudar para o próximo encontro. Quero introduzir o tema do nosso próximo encontro, que exigirá dos irmãos algum estudo. Tá bom? Então vamos agora orar. Ore se você do jeito que você estiver aí. Diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu confesso os pecados e iniquidades dos meus ancestrais, quebro o silêncio do aprisionamento, arrancando toda a mordaça emocional e timidez espiritual, confessando intercessoriamente da quarta geração as seguintes iniquidades: quebra de aliança, adultério, divórcio, falhas na paternidade, rebelião, cegueira espiritual, religiosidade, orgulho, competição, soberba, divisões, maledicência, rejeição, idolatria, apostasia, traições, vícios, rebelião, violência, desonra, pelas palavras ou pragas proferidas, pelo jugo desigual, pelos homicídios, suicídios, pelos abortos, pedofilia, incesto, pragas, prostituição, roubos e furtos, sedução, pactos de sangue, prostituição por todo envolvimento com o ocultismo. Como alguém que foi liberto do poder das trevas e transportado para o reino do Filho amado de Deus, cancelo toda herança demoníaca que foi passada para mim por meus ancestrais. Eu desautorizo o direito de perseguição satânica, suas consequências e influências em relação às sucessivas gerações. Estabeleço um divisor de águas, um novo céu sobre as futuras gerações, uma nova realidade espiritual, livre das perniciosas influências de Satanás através dessa confissão. Levanto os fundamentos de muitas gerações em nome de Jesus e reafirmo que a justiça do Senhor irá diante de mim. A glória do Senhor será a minha retaguarda, pois o Senhor responde o meu clamor e me guia continuamente. A minha alma agora se farta, os meus ossos estão fortificados, pois toda a base legal que Satanás tinha na minha família, nas gerações anteriores e futuras, foi levado até a cruz de Cristo. E como alguém que foi crucificado e levantado com Jesus Cristo, e que está sentado com Ele nos lugares celestiais, declaro que está frustrada todas as designações satânicas dirigidas a mim, a minha linhagem e ministério, e está cancelado todo o direito legal de Satanás e seus demônios, em nome de Jesus. Declaro que eu e a minha casa somos eternamente propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo e dedicado a Ele. Pela autoridade que tenho em Jesus Cristo, ordeno agora que todo inimigo espiritual do Senhor Jesus Cristo saia da minha presença e da minha linhagem em nome de Jesus. Comprometo com meu Pai Celestial a fazer a sua vontade a partir deste dia. Peço agora que me enchas com teu Espírito Santo. Comprometo a renovar a minha mente a fim de comprovar que a tua vontade é boa, perfeita e aceitável para mim. Faço tudo isso em nome e autoridade do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Em nome de Jesus. Que essas coisas sejam de fato uma verdade na sua vida. Que tudo que oramos aqui prevaleça sobre a sua história. Se há um histórico na sua família que veio de quebra de aliança, de divórcio, de apostasia, de rebelião, de palavras e pragas proferidas, palavras de maldição, de aborto, suicídio, homicídio. Irmão, se houve essas coisas na sua casa, houve até você. Chegou até você.
mas de você não passará. Não passará. Por quê, irmãos? É o que nós vamos ver agora. Você pode colocar o outro para mim, por favor. Filhinha do coração que está lá. Uma benção essa menina. E o varão valoroso lá também. E aqui eu quero mostrar a vocês como é. Lembra que nós falamos do fútil procedimento? De 1 Pedro 1,18. Lembram disso lá no início? Que o fútil procedimento vem através disso que acabamos agora de colocar diante de Deus, rejeitando tudo isso para nós. As iniquidades, as quebras de aliança com Deus, idolatria, rebelião contra os pais, pecado encoberto, falta de perdão, jugo desigual, palavras ou pragas proferidas, todo envolvimento com o espiritismo, invocação de espírito de morte, roubo, perversão sexual, foi tudo isso que nós rejeitamos na nossa família agora mesmo. Nós não podemos mudar o que passou, irmãos, mas a partir de nós, tudo pode ser diferente, um novo céu sobre as futuras gerações, sobre a nossa linhagem. Isso sim. E aí nós falamos da perspectiva bíblica, lembram? Que não é individualista, mas a perspectiva bíblica é sistêmica, lembram disso? Falamos de Adão, de Acã, de Josué, de Saul, de Geazi, recordam? Falamos da herança espiritual de Max Jukes e de Jonathan Edwards, lembram disso? Falamos do valor da cerimônia, que a cerimônia tem um valor de marcar e fechar ciclo. Cerimônia tem dia, tem hora, tem local, tem celebrante, tem testemunha, tem objeto memorial. Lembram? Que no dia 22 de outubro nós vamos fazer uma cerimônia abençoando a nossa linhagem, a nossa família, a nossa descendência, orando por eles e concordando que a partir daquele dia, em nome de Jesus, realmente viveremos todos os sonhos e os planos de Deus para a nossa casa. Uma casa firme. Amém. A bênção do Pai para Jesus. Lembra que eu falei da bênção do Pai para Jesus? Lembra que eu falei que depois que Jesus ouviu, Tu és o meu filho amado em que me comprazo, em Mateus capítulo 3, daí ele vai para Mateus capítulo 4, e a primeira coisa que ele faz, que o diabo faz contra ele, depois de 40 dias de jejum, é dizer assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lembram? Então transforme essas pedras em pães. A primeira coisa que ele coloca em xeque é a paternidade do Pai para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, é a primeira coisa que ele vai pôr em xeque. Então a importância, a lei da herança diz influência. A lei da herança é uma influência. Influência fraca, irmãos? Não. Essa influência, ela é fortíssima, vamos ver isso agora. Essa influência, ela é tão forte e tão poderosa, que ela pode permanecer, biblicamente, nós vamos ver aqui, por 19 reinados, nós vamos ver. 19. A lei da herança imperou por 19 reis. Todos eles sentaram no mesmo trono. E todos eles tiveram o mesmo comportamento. Isso aqui é sério demais, irmãos. Precisamos entender isso. Lei da herança, influência. Porque eu, Senhor, teu Deus, sou zeloso e visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Nos atendimentos, 80% dos problemas mais sérios das pessoas são repetições de uma mesma situação em relação aos seus pais. Se ignorarmos esse componente que se refere ao poder da influência de um legado familiar, certamente iremos andar em círculos no atendimento. Nunca atendemos uma pessoa e nunca consideramos uma pessoa simplesmente olhando para ela. Nós olhamos para o seu quadro familiar, para a sua herança familiar. A responsabilidade diz: escolha. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Enfatizar a herança espiritual juntamente com a responsabilidade pessoal leva-nos a uma postura espiritual vitoriosa. Você considera a lei da herança e não ignora. E você considera a lei da responsabilidade e não ignora. Uma não exclui a outra. Na verdade, a postura espiritual vitoriosa está
em conciliar a herança com a responsabilidade. Linhagem amaldiçoada, biológica e de sucessão. É ruim de ver, irmãos? Quer que apague as luzes para poder dar uma enxergadinha? Dá uma apagadinha só para a gente olhar. Temos ali Jeroboão. Ele é o primeiro. Nós temos o reinado de quem primeiro? Saul. Depois temos o reinado de quem, irmãos? Davi. Depois temos o reinado de quem, irmãos? Salomão. Depois o reino de Salomão é dividido entre quem, irmãos? Lembram? Diga Jeroboão, pastor. E Roboão. Nossa, vocês estão fera na escola bíblica. Por isso vai exigir um pouco de estudo para a gente compreender bem isso. Nós temos Saul, nós temos Davi, nós temos Salomão. Mas o reino é dividido com Salomão. E nós temos Roboão, com 2 tribos no sul. Tribo de Judá, tribo de Benjamim. E nós temos as 10 tribos do norte, com Jeroboão. Houve uma divisão. Jeroboão foi um homem que fez o mal pior do que todos os que foram antes dele. Ele começa a reinar em 931. Isso é 1 Reis 14:9. Está tudo nesse quadro. Começa com Jeroboão. Uma herança espiritual complicada, maldita, de desobediência, de busca de fama, de busca de poder. Lembra que eu falei dos títulos e posses? Esse é o cara que ele quer ser reconhecido pelo que ele tem, reconhecido pelo que ele faz. Custe o que custar. E aí vem as consequências. Nadab, Baaz, Elá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca, Uséias. 16, 19 reinados. Todos, irmãos. Todos, 18 reis subsequentes. Está escrito, fez o quê? Fez o que era mal perante o Senhor. Nenhum deles escapou, irmãos. Nenhum. Todos eles, inclusive, temos que discernir aqui, e vamos entrar um pouco mais sobre isso, quem sabe, na próxima. Isso também vale para o lugar que você senta, como o lugar que você pega. Por exemplo, vou falar de mim. Um pastor que assume uma igreja. Que igreja ele está assumindo? Uma igreja que rachou? Uma igreja problemática? Uma igreja onde o pastor que estava lá não estava agindo de acordo com a vontade de Deus? Que trono é esse que você está sentando? É necessário discernir o lugar onde você se assenta. Pode ligar a luz, por favor, filhinho. É necessário discernir. Eu já era para ter ligado antes. Eu viajei. É necessário discernir o lugar que a gente... Onde você está sentado lá no seu trabalho? Onde você está sentado fazendo o que você faz? Às vezes é necessário tomar atitude em relação a isso. Mas não é tudo para eu falar agora. Vamos para cá. Resposta de Deus a Jeroboão e a sua linhagem. 1 Reis 14, de 7 a 10, porque ele não obedeceu. Vai e diz a Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo, e te pus por príncipe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e o dei a ti, e tu não foste como meu servo Davi. Ele não seguiu a herança de... E tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste mal, pior que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que te trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Destruirei de Jeroboão todo o homem até o menino, tanto o escravo como livre em Israel. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo esse acabe.
Amém. Foi o Senhor que disse, irmãos. Foi o Senhor quem disse. Sabe por quê? Deus deu a ele tudo. E sabe o que ele fez? Ele pegou e mandou fazer 2 bezerros de ouro. Um para colocar em Dan, o outro para colocar em Betel. E disse assim: vai que o povo vai até o Roboão, e adorando lá, o coração deles se inclinam para o Roboão. E aí eu perco o meu reinado. Então, para eu não perder o meu título, para eu não perder as minhas posses, eu vou me tornar um idólatra, vou levar o povo à idolatria e vou fazer o que é o mal diante do Senhor, mas que importa? Importa que eu me dê bem. E aí veio o juízo de Deus. Não só sobre ele, mas ninguém depois dele escapou dessa palavra. O reino do norte. É isso mesmo? Aqui. Os reis de Judá, bênção e maldição. Casa e herança de Jeroboão, a promessa de uma casa firme. E te tornarei, e te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. E serás rei sobre Israel. E há de ser que se ouvires tudo o que eu te mandar e andares pelos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi o meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa. É essa casa que nós queremos, irmãos. É essa casa que nós teremos. Uma casa firme, como edifiquei a casa de Davi, e te darei Israel. Olha essa, a promessa que Jeroboão jogou no lixo. Promessa, uma casa firme, refere-se às gerações, à linhagem, tamanho, grande, não é qualquer casa, mas é como a casa de Davi. Condição, obediência. Então, irmãos, isso. E segundo, resposta de Deus de Jeroboão, já vimos? Patriarca espiritual. O reino do norte teve a sua origem a partir de Jeroboão. Por incrível que pareça, a maioria das vezes que os livros dos reis mencionam os pecados de 18 reis subsequentes de Israel, quase sempre acrescenta as tradicionais frases: fez o que era mal perante o Senhor. No caminho de Jeroboão, andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Literalmente, os pecados de Jeroboão visitaram em forma de maldição os seus filhos, sucessores políticos. A força da herança e a perseguição espiritual é muito, muito forte. Tiveram um comportamento semelhante ao do patriarca espiritual, que foi Jeroboão. Jeroboão foi ancestral espiritual do trono de Israel. Pensando na maldição sobre a linhagem, é interessante observarmos a inexistência sequer de um único rei que fizesse o que era reto aos olhos do Senhor, como já falamos. Isso aqui lhes falo outro dia, mas quero deixar para os irmãos estudarem também. Isso aqui são conceitos de maldição. Linhagem única de Davi. Lá não é uma linhagem única. Se não me falha a memória, nós temos lá 9 dinastias. Se não me falha a memória. Os pastores podem me ajudar. 9 dinastias. 19 reis, 8 ou 9 dinastias. Então, não foi o mesmo sangue, irmão, você entende? Foi, parou, começou outro, família, para, começa outra família, para, começa outra família, para tudo de novo, começa outra. Todo mundo fez o que era mal diante do Senhor. Aqui não. Aqui nós temos quantos reis? 20 reis. Todos eles, irmãos, traziam o sangue de Davi. Só Deus pode fazer isso. Muitos fizeram o que era mal, mas 1 Reis 11:39, e por isso afligirei a descendência de Davi. Todavia, não para. Deus tinha uma promessa para Davi. E não foi para sempre. E alguns homens fizeram o que era reto diante do Senhor.
Após mencionarem os pecados dos reis dos pais de Israel, acrescia aquela tradicional cláusula: fez o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão. Mas com Davi foi diferente. É algo magnífico percebermos este ensinamento sagrado. Referindo-se aos reis do sul, o nome de Davi é lembrado de duas formas. Quando o rei obedecia, comandou Davi, ou fez o que era reto, segundo tudo o que fizera Davi, o seu pai. Quando o rei desobedecia, porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Se você viver e fizer o que é reto diante do Senhor, e se você se preocupar em edificar uma casa firme para o Senhor, ainda que as suas futuras gerações venham a errar, certamente o Senhor dirá: eu os pouparei por causa do meu servo Odilon, por causa do meu servo Osni, por causa do meu servo Fábio, por causa da minha serva Rebeca, por causa da minha serva, Senhor, por causa de você. O que você faz hoje pode ter consequências e terá consequências nas sucessivas gerações. Irmãos, Deus não se esquece. E por causa de alguém Ele tem misericórdia. Que Deus tenha misericórdia, irmão, de nós e da nossa casa. Eu lembro, irmãos, aqui de Jesus chegando em Jerusalém, para a gente encerrar. Jesus chega em Jerusalém e Jesus chora. E ele diz: ah, Jerusalém, Jerusalém, eu quis juntar você, assim como uma galinha junta os seus filhotes debaixo das suas asas, mas você não quis. Deixe então a sua casa desolada. Que Deus possa encontrar em nós, irmãos, uma casa que decide estar sobre a rocha. Uma casa que decide servir ao Senhor. Por isso eu peço que você dê uma estudada nessas partes, entre na internet mesmo. Reino do Sul, Reino do Norte, cativeiros. Nós temos o cativeiro do Reino do Norte pelos assírios. Irmãos, o tipo de cativeiro que o Reino do Norte sofre não tem mais conserto. Há uma miscigenação cultural, há um sincretismo religioso. É de lá que vão sair os samaritanos. Não conserta mais. Quem vai consertar isso é Jesus depois. Só Ele. Lá naquele poço, lá com a samaritana, Ele vai resgatar. Mas do Reino do Sul se manteve o remanescente. Que a sua família possa ser conhecida como remanescente de Deus. Então, irmãos, o que nós vamos fazer no dia 22 não é brincadeira. É coisa muito séria. E eu creio que Deus vai usar muito a sua vida na sua família. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar.